Todo mundo que conhece yoga, que pratica yoga ou estuda yoga já ouviu falar do Mahabharata. Para quem não conhece, o Mahabharata é um grande épico escrito durante várias gerações que deve ter sido concluído por volta do século 2 ou 3 depois de Cristo. E o Mahabharata é como uma grande sala cheia de informações mitológicas sobre religião, sobre filosofia, sobre ética, que traz para a gente muitos ensinamentos universais e que vale muito a pena ser estudado e conhecido. O meu nome é Cíntia, eu sou enfermeira, professora de yoga, e a gente vai iniciar com esse vídeo uma sequência de vários vídeos com um resumão do Mahabharata para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento sobre essas riquezas, essas joias que brotaram da região que hoje a gente chama de Índia. Então, vamos começar os estudos do Mahabharata. Nossa história começa com o rei Shantanu, o rei Kuru de Hastinapura. Shantanu, um dia caminhando às margens do rio Ganges, avista uma bela, linda mulher por quem ele se apaixona imediatamente. Essa mulher era Ganga, a personificação do rio Ganges. Shantanu se aproxima de Ganga e a pede em casamento. Ganga aceita o pedido, mas coloca uma condição, dizendo a Shantanu que ele jamais poderia discordar ou questionar alguma decisão que ela tomasse. Caso ele fizesse isso, ela então iria embora. Shantanu, apaixonado, aceitou a condição e casou com Ganga. Os dois viveram anos maravilhosos de muito amor no reino de Shantanu, até que Ganga engravida do primeiro filho. Quando a criança nasce, Ganga pega o filho nos braços e sai caminhando na direção do rio Ganges, e Shantanu vai atrás observando para ver o que a esposa ia fazer com o bebê. Ele achou estranho. Quando ela chega no rio Ganges, ela simplesmente larga a criança no rio e o bebê afunda e se afoga. Shantanu ficou horrorizado de ver aquela cena, mas ele lembra da promessa que ele fez para a amada esposa dele de que ele jamais questionaria as decisões dela, então ele se cala. Passado algum tempo, ela engravida do segundo filho e faz a mesma coisa. Leva o bebê no rio Ganges e deixa a criança afundar e morrer. E o terceiro filho, o quarto, quinto, sexto, sétimo filho, Ganga fazendo a mesma coisa. E o rei Shantanu cada vez mais angustiado, revoltado, sem conseguir se conter com a promessa que ele fez com Ganga, e até que ela engravida do oitavo filho, e quando essa criança nasce, ele intervém e proíbe Ganga de afogar o oitavo filho. Ganga, então, comunica a Shantanu que, de acordo com o combinado deles, ela iria embora e ia levar o filho junto, o filho chamado Devadatta. Devadatta. Ela vai embora, então, levando Devadatta. Shantanu fica desolado por ter perdido a amada esposa, mas ao mesmo tempo ele fica em paz por ter impedido ela de afogar o oitavo filho. E também fica triste por não ter o filho por perto. E Ganga parte, e Ganga então cria, educa Devadatta,
ensinando artes de guerra, ensinando os valores dármicos, ensinando ética. E ela volta depois, quando Devadatta já é um jovem, e um dia então, ainda muito deprimido, né? Depois de anos, o rei Shantanu ficou bem depressivo com tudo isso. Ele estava caminhando na beira do Ganges quando ele avista Gangá, junto com um jovem que ele deduz ser Devadatta. Então, Gangá se aproxima dele e comunica que ela trouxe o filho de volta para ele, para que o filho possa cumprir sua missão na terra, no mundo, junto com o pai. Shantanu fica muito feliz de ver o filho e a esposa, e então ela explica para ele que aqueles filhos todos que ela havia afogado eram, na verdade, pequenos deuses que haviam sido amaldiçoados. E a maldição consistia com o fato deles terem que encarnar como mortais aqui na Terra. Então ela prometeu para esses deuses aliviar a maldição deles, fazendo com que eles retornassem ao mundo dos deuses assim que nascessem, para não terem que viver a maldição de serem mortais. E Gangá vai embora e Shantanu fica com seu filho, Devadatta. Meio triste, meio feliz, triste porque a mulher que ele ama foi embora mesmo, agora definitivamente, mas feliz por estar com o seu filho. E os dois então desenvolvem uma amizade muito forte e passam a fazer tudo juntos, e ele educa esse menino, ensina as artes de guerra. Um dia, Shantanu avista uma moça chamada Satyavati, e ele acha essa moça muito bonita. Satyavati tinha sido amaldiçoada quando criança. Nessa maldição, ela estaria sempre com um cheiro muito ruim de peixe. Dessa forma, ninguém ia querer casar com ela, então ela cresce triste por causa disso. Quando um sábio fica com pena dela e resolve então abençoá-la, oferece uma bênção por cima da maldição. E nessa bênção então, Satyavati recebe um perfume de flor de lótus e beleza. E também um filho muito sábio, muito evoluído, que chama Vyasa. Bom, quando Shantanu avista Satyavati, ele fica muito impressionado com aquele perfume de flor de lótus e a beleza dela, e resolve se casar com ela, e ela aceita se casar com o rei. Mas quando ela fica sabendo que o rei já tem um filho, que é Devadatta, ela resolve que não quer mais casar, porque ela diz que os filhos dela com ele não seriam os herdeiros do trono, porque ele já tinha um filho. Então, Shantanu fica muito triste com a decisão dela e volta para casa triste. Devadatta, vendo o pai triste, resolve descobrir o motivo da tristeza, até que ele chega até Satyavati e ela conta para ele que ela recusou o pedido de casamento do pai dele porque os filhos dela não seriam herdeiros do trono. Nesse momento, Devadatta fica muito comovido com o sofrimento do pai e comunica e faz um voto, e para as pessoas dármicas, para as pessoas com essa ética, com esse valor do Dharma, uma palavra, um voto nunca é quebrado. E nesse momento, Devadatta faz um voto de jamais se casar, manter-se no celibatário, para que o pai dele
possa casar com Satyavati e ser feliz, para que ela aceite casar com o pai. E ele faz esse voto, e quando o pai dele, o rei Shantanu, fica sabendo que o filho fez esse voto, ele vai correndo até o filho para tentar impedir, mas aí ele já fez o voto. A partir do momento que Devadatta faz esse voto, ele muda de nome. O nome dele passa a ser Bhisma, porque no momento em que ele faz o voto, uma grande luz se manifesta no céu, com flores e aromas, e uma voz divina batiza ele de Bhisma, que é aquele que faz renúncias muito difíceis, que se propõe a fazer coisas muito difíceis. Então, o rei casa com Satyavati e eles têm 2 filhos, mas esses filhos se casam, né? Mas depois de casados, antes de terem filhos, eles morrem, um por doença e o outro por ter uma vida muito desregrada. Mas deixam as esposas, e Satyavati, com a ambição dela de querer ver seus descendentes no trono, já que os filhos não chegaram a assumir o trono porque o rei Shantanu ainda era vivo, ela chama aquele filho que ela havia recebido no momento em que ela foi abençoada pelo sábio, o Vyasa, porque ela sabia que na lei um irmão poderia substituir o outro irmão em caso de morte para produzir herdeiros ao trono. Então ela pede, implora para o Vyasa é um vritti, então vrishi, né? Então ele vive na floresta meditando, ele praticamente não toma banho, ele usa só trapos e ela pede por favor. Ele já percebendo, né, com os poderes yógicos dele que a mãe queria falar com ele vai até a mãe. E quando ele chega, ela implora para ele para que ele engravide as 2 noras viúvas. E o Vyasa aceita, porque é um pedido da mãe. Só que as noras não conseguem chegar perto do Vyasa porque ele é muito fedido, porque ele é do mato, porque ele tem aquela barba enorme, elas não conseguem se sentir atraídas por ele. Mas, explicando para elas, elas aceitam, então elas se relacionam com o Vyasa e as 2 engravidam. E Vyasa, então, parte para a floresta novamente após ter cumprido sua missão com a mãe. Ele volta para a floresta para as meditações, para as práticas de austeridade dele e deixa as 2 grávidas. Finalmente, Satyavati teria seus herdeiros. Quando esses filhos nasce então Pandu e Dhritarashtra. Pandu nasce com uma saúde frágil e Dhritarashtra nasce cego. Mas esses 2 irmãos serão personagens centrais da nossa história daqui para frente. Paralelamente a tudo isso, num outro reino, vivia Kunti, uma princesa bem novinha, com seu pai no reino, quando eles recebem a visita de um sábio. Esse sábio, quando chegou para visitar o pai de Kunti, na época, né, naquela região, sempre que um sábio visitava uma família, ele deveria ser recebido com muito zelo, de forma cortês. Então o pai de Kunti chega para ela e fala: filha, por favor, receba o sábio Durvasa com toda a cordialidade que nós temos para oferecer. E ela recebe ele e o sábio fica encantado com a inteligência da Kunti e resolve abençoar a Kunti. E ele deixa para ela um mantra de presente e pede para que ela nunca conte esse mantra para ninguém. E avisa que sempre que ela entoasse esse mantra, ela estaria invocando os devas, ou seja, os deuses. E ele parabeniza Kunti
por ser tão dármica, né? Dármica significa com tantas virtudes, né? Dharma seria isso, com tantas virtudes, uma pessoa tão virtuosa, e vai embora. E aquela menina fica com aquele mantra, pensando, curiosa, né? Para falar, nossa, como será que esse mantra funciona? Na pureza dela, ela estava querendo saber, ela acreditando nos devas, no poder dos mantras, ela fica com aquilo dentro da cabeça dela. E à noite, um dia no quarto, ela resolve testar. E aí ela começa a entoar o mantra. E vai entoando, e de repente da janela do quarto dela começa a brilhar uma luz solar muito intensa, que vai ficando muito, muito, muito forte, até que preenche todo o quarto, e desses raios de sol, no meio dos raios de luz, ela vê o formato de um homem que se apresenta como Devassurya, o Deus Sol. E esse Deus se aproxima de Kunti e depois vai embora. Passados alguns dias, Kunti descobre que está grávida, mas naquela época, naquela região, na posição dela, como uma princesa tão novinha, solteira, ela não teria como ter um filho, ela seria abandonada, ela teria que ir embora com a criança no colo e ela não ia saber como sobreviver com esse filho. Então ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer, é bem nova também, né? Então, quando esse filho nasce, ela decide colocá-lo num cesto e deixar no rio, para que o rio leve, mas ela faz isso em prantos. Bem traumático para ela foi mesmo a experiência de deixar o filho num cesto e chorando muito, pedindo muito perdão. Ela decide então deixar esse filho ir embora nesse cesto. E muito longe do reino onde ela mora, esse cesto é encontrado por um casal de camponeses que entende aquele bebê como um presente dos deuses, porque eles não podiam ter filhos, e eles criam esse filho. E Kunti segue sua vida. Bom, num determinado momento, Pando, neto do rei Shantanu, é prometido em casamento para Kunti. E Kunti era a tia do Krishna. Bom, Kunti, Krishna é um outro personagem central do Mahabharata que a gente vai falar mais para frente. Por enquanto a gente pensa que Kunti e Pando foram prometidos em casamento e se casam. São muito felizes, se amam muito. Então, Bhisma, que era tio de Pando, o filho de Gangá, promete Pando para uma outra princesa, Madri. E Pando então casa com Madri e fica com as duas esposas, Kunti e Madri. Bom, um belo dia, Shantanu resolve caçar na floresta. E ele está lá com seu arco e sua flecha e avista dois cervos, um casal de cervos, um macho e uma fêmea, correndo juntos, fazendo as coisas juntos, como se estivessem num acasalamento. E ele percebe que esses animais estão em acasalamento porque eles estão fazendo as coisas juntos, um pulando sobre o outro, correndo. Mas ele decide caçá-los e atira a flecha e mata o casal de cervos. No momento que esses cervos caem mortos, o macho, cervo macho, se ergue num formato de ser humano, de homem, e chega pro Pando e fala para ele: você desobedeceu às leis que protegem os animais em acasalamento. Você não poderia ter caçado animais que estão acasalando. Nós, na verdade, somos um casal de sábios e nós estamos tendo uma experiência como cervos, nós nos amamos muito e você nos matou. Então, eu te amaldiçoo. A partir de agora, você não poderá mais ter relações sexuais com nenhuma mulher, porque se você fizer isso, você morrerá imediatamente. Depois de amaldiçoar o Pando,
esse sábio, né? Esse sábio morre, cai morto no chão, em formato de cervo. Ele volta ao formato de cervo e cai morto do lado da companheira, da amada dele. E Pando volta para o reino, muito preocupado com aquilo, porque as esposas dele ainda não tinham tido filhos. E como o irmão dele, Dhritarashtra, havia nascido cego, ele é que tinha assumido o trono, como descendente do rei Shantanu. E ele não poderia ter filhos, porque se ele se relacionasse com as esposas, ele morreria. Então, ele faz uma reflexão, um autoestudo sobre tudo isso e pensa que o melhor a fazer é desistir do trono e ir embora para a floresta com as esposas, deixando o trono para o seu irmão cego, Dhritarashtra. E é isso que ele faz. Com Kunti e Madri, Pando vai para a floresta e eles passam a viver com os Vrishis, que são as pessoas que abdicam de tudo do mundo para fazer votos espirituais, de meditação e de vários tipos de restrições, e lá eles vão viver. Nesse momento, Kunti lembra do mantra que ela recebeu do sábio lá quando ela era uma menina ainda, do sábio Durvasa. E ela resolve contar para o Pando, mas ela omite a parte em que ela deixa um filho num cesto, porque é um episódio ainda muito traumático para ela e ela tinha guardado esse segredo sozinha. Então ela não conta para o marido, ela conta só que ela recebeu um mantra e que através desse mantra ela poderia invocar os devas, os deuses, e ter filhos. Quando Pando ouve isso, ele pede para ela imediatamente entoar os mantras. Então ela entoa esses mantras. Ela entoa mantras e os deuses se manifestam e ela tem filhos. Primeiro, ela tem um filho chamado Yudhishthira, que é filho do deus Dharma, o Deva Dharma, que é o Deva da justiça e da retidão. Primeiro filho, mais velho. Depois, ela tem Bhima, que é o filho do Deva Vayu, o deus do vento, do prana. Depois, ela tem o filho Arjuna. Arjuna é filho do Deva Indra, o rei dos deuses, o deus do relâmpago e da guerra. Vendo tudo isso, Pando fica muito feliz. E Kunti também, de ver o marido feliz. Dela também está feliz, com aqueles filhos maravilhosos dos devas. Só que Madri fica triste, porque ela não tem filhos. Só a Kunti tem filhos. E ela está ajudando a Kunti a cuidar dos filhos. Então ela chega para Kunti e fala, por favor, entoa um mantra e pede para os devas me darem filhos também. Comovida com Madri, Kunti entoa um mantra rogando aos devas que Madri também tenha filhos. Então, Madri fica grávida dos deuses gêmeos. São os deuses Ashvins, os devas Ashvins, que são os devas da saúde e da medicina. E Madri tem então 2 filhos gêmeos, né? Nakula e Sahadeva. Pronto, Pando está feliz, muito, de ver as 2 esposas felizes, com os filhos devas, semidevas, filhos com poderes especiais, um super forte, o outro super inteligente, realmente com virtudes acima da média de humanos. E ele fica muito orgulhoso, muito feliz, a Kunti feliz, a Madri feliz. Eles vivem lá na floresta, cuidando dessas crianças, até que um dia Pando não consegue se controlar, ele tem um deslize, uma fraqueza e acaba tendo uma relação com Madri.
No momento que ele faz isso, ele cai morto por causa da maldição que ele havia recebido na floresta quando ele caçou o casal de cervos. E Madre fica desesperada, porque ela fica com sentimentos muito confusos dentro dela. Ela não sabe se ela se sente culpada, se ela pensa nos filhos, se ela sofre o luto, ela não sabe o que fazer naquele momento, então ela decide tirar a própria vida. E é o que ela faz. Ela tira a própria vida. Então fica Pando e Madre caídos, mortos, e Kunti recebendo então a missão de aqui na Terra cuidar das 5 crianças que estavam, dos 5 filhos de Pando. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Bom, a gente vai continuar essa história no próximo vídeo. Até já para mais um pouquinho de Mahabharata.